gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Mais um momento aqui junto com vocês e hoje em uma proposta diferente. Hoje vocês já perceberam que não tem a mesa. Hoje é um assunto assim muito especial. Que inclusive nós falamos sobre esse assunto algumas vezes aqui em alguns episódios. Em 2025, o Movimento Mais Brasil completa 10 anos de atuação. E é claro que uma associação com uma presença tão relevante quanto o Movimento Mais Brasil merecia esse momento todo especial. E se o momento é sobre o Movimento Mais Brasil, logicamente, você teria que estar presente. Isso, estou aqui de novo. Tudo bem, Tudo Alessandro? jóia, graças a Deus. Alessandro, 10 anos, passou rápido? Muito rápido, Muito. muito rápido. Sim, não. Olhando para trás, a gente viu aí que, é, cara, parece que foi ontem que a gente começou. Mas, sim, foi muito bom, graças a Deus. Que ótimo. Alessandro, você esteve na gestão à frente durante todo esse período dos 10 anos. Sempre. Me fala uma coisa sobre você. Por quê? Não tem como falar do Movimento Mais Brasil sem falar de você. Eu quase arriscaria dizer que você é o próprio Movimento Mais Brasil. Nesses 10 anos à frente de liderança, o que você mais aprendeu? Cara, aprendi muita coisa. Mas que a gente precisa aí valorizar as pessoas, e principalmente muita transparência e muita seriedade com aquilo que a gente mexe. Porque na realidade nós estamos aí trabalhando não só com os profissionais que trabalham com o Movimento Mais Brasil, mas na confiança dos nossos associados. E isso é muito sério, né? Então a gente precisa ser muito transparente. Eu acho, Alessandro, assim, somente para quem vê de fora, ver a Associação Movimento Mais Brasil chegar a 10 anos e, como você mesmo falou em alguns episódios, escolhendo o caminho mais difícil, Sim. é um exemplo de sucesso, certo? Ué, eu espero que sim, né? Eu torço que sim. Você acredita que durante esses 10 anos o Movimento Mais Brasil, ele se manteve firme no propósito de ser uma associação pelas pessoas, pelos pilares que você carrega, né? Pelo bem coletivo, né? Nós trabalhamos nesses 10 anos para sermos realmente uma associação de socorro mútuo, que divide despesa, desde a nossa criação, desde a formulação do nosso logotipo, né? Nossa premissa sempre foi de sermos realmente uma associação e não se passar por algo que nós não somos. E isso é muito difícil. Inclusive, até me gera uma curiosidade, né? Voltando a 10 anos atrás, que coragem foi essa de falar assim, eu vou estar à frente de uma associação e ela vai ser uma associação, me chamem de louco quem quiser. E muitos me chamaram de louco. Você, Até hoje, em inclusive, algum momento, você se sentiu assim, visto diferente sempre, por seguir num propósito e não se desviar dele? sempre. Porque esse propósito nosso, ele, como você falou, ele é o propósito mais difícil. Até hoje ainda, nós temos que convencer as pessoas do que nós somos. Que nós praticamos a divisão de despesa, a gente faz o ressarcimento para o associado, mas nós não somos uma seguradora, não somos uma corretora de seguros, nós somos uma associação. E deixar isso claro para aqueles que participam do processo junto com a gente, ou que têm interesse de conhecer o Movimento Mais Brasil, perante aquilo que tem no mercado Uhum. hoje, que nós já falamos disso algumas vezes, é bastante desafiador, né? Mas esse foi o propósito. Lá atrás, eu que vim do mercado de seguros, né, tenho outras empresas ligadas ao mercado de seguros, como corretora de seguros, Uhum. por exemplo, nunca quis fingir algo para os nossos associados. Sempre foi transparente mesmo. E isso foi muito difícil, porque o diálogo é mais difícil, né? O entendimento é mais difícil, é algo novo, né? Que as pessoas precisam entender. Então isso
Não foi coragem, assim, especificamente falando, foi sinceridade, foi ser sincero, foi ser transparente. Olha, Foi ser nós temos, verdadeiro, né? verdadeiro, nós temos as opções de seguro, mas temos uma opção legal, que é uma associação que divide despesa através dos seus participantes. Isso é legal. E você sente falar de mercado, porque assim, a gente quando olha um pouco de fora, meio que enxerga que no mercado todas estão para crescimento, logicamente, Sim, e tem espaço, né? muito. Tem espaço para isso. Mas você sente que falta vou falar assim, uma luta pelo que deve ser uma associação? Você acredita que pode estar mais voltado para o crescimento em números, vendas e as pessoas, vou falar as pessoas, mas assim, as outras associações, de repente, ao contrário do Movimento Mais Brasil, não luta tanto pelo associativismo, pelo que deve ser? Olha, sim, acontece isso no mercado, infelizmente. Se pensa muito no ganho direto e não no Uhum, associativismo, no mutualismo. Mas a gente tem uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente tem uma regulamentação que se avizinha aí agora uhum. para as associações e que traz todos para o mesmo jogo, né? Então, aquilo que nós já praticávamos, mesmo não tendo esse regramento, né, de um órgão do governo federal, agora se torna realidade. Então, eu entendo que essa discrepância, né, de você pensar só na questão comercial e não no coletivo, isso vai diminuir, Uhum. levar as pessoas ao entendimento do que é um associativismo, o que é o mutualismo, e aí, consequentemente, abre o mercado, mas de uma forma correta. Porque assim, quando as pessoas se aproximam de você, Alessandro, é fácil entender que o Movimento Mais Brasil tem um propósito, Sim. que é levantar a bandeira do associativismo, como deve ser uma associação. Isso, para as pessoas que vão se aproximando de você, isso vai ficando claro, que o Movimento Mais Brasil não está no mercado para disputar espaço, Uhum. está no mercado Tem o para caminho dele. atuar como Tem como associação. associação, desde o começo nós sempre fomos muito confundidos, inclusive com questões partidárias, políticas, né, por causa do nome, né, As Movimento Mais cores, a Brasil, as causa. cores da bandeira Uhum. do nosso país. Então nós sempre fomos confundidos aí com movimentos políticos e tudo mais. Que é bom até, porque realmente fez com que aquele propósito de não se assemelhar ao mercado de seguro foi válido, Uhum. né? Então as pessoas, o que é o Movimento Mais Brasil, né? É um partido político, é uma entidade partidária, o que é o Movimento Mais É Brasil? quase falar que o Movimento Mais Brasil é mais do que uma Mais do associação. que uma associação, exatamente. E jamais fomos comparados com uma seguradora. Então o propósito foi atingido. E nisso aí, o Movimento Mais Brasil, nesses 10 anos, já chegou aonde você gostaria que chegasse? Hum. Ou tem muito caminho aí pela frente? Tem, Dá um muito, spoiler pra tem gente. muita coisa para acontecer ainda. Como eu acabei de falar, com a regulamentação, eu acho que vai ser algo que vem agraciar e nos recompensar por tantos anos de trabalho duro, sério, né, comprometido realmente com o coletivo. Então tem muita coisa pela frente, né? O mercado ele é carente, né? Nós temos aí uma população que é muito carente desse tipo de serviço, dessa Uhum. prestação de serviço. E agora, com o governo federal adequando as regras, né, para que todos trabalhem no mesmo formato, tem muita coisa para. Tem muitos 10 anos aí pela frente ainda. E engraçado, você falou muito carente, né? E a gente vê que é carente da prestação de serviço, Sim. certo? E também é carente de entender o que é a associação, o que é que ela faz, como que ela trabalha. É porque isso, como não tinha, né, até então, um órgão que define regras, E se você me permite, também não tinha muita gente a fim, levantando a bandeira a do fim, que é, a fim de querer ser do que aquilo é que uma deveria ser, né? exatamente. Então, assim, as Porque é pessoas difícil, né? tiveram ao alcance delas, vou puxar a sardinha para mim agora, tá? O que elas têm hoje, que é uma informação clara. Ah, uma associação, gente, é isso, entendeu? Exatamente. Muitos que estão no mercado, infelizmente, trabalharam de forma incorreta, Uhum. levando o consumidor ao erro, Você né? acha que teve gente que de repente. É porque é muito claro olhar para você e entender o propósito.
Você acha que pode ter tido, de repente, aí alguém que não entendeu o propósito e achou que a associação era só para vender seguro ou proteção? Sim. Entrou por entrar no mercado. Muitas vezes foi motivado de uma forma incorreta, né? Um ganho fácil, Um não ganho sei, né? fácil, né? Alguém motivou, olha, Uhum. né? Institui aí uma associação, né? Uhum. E esse mercado é muito bom e vai lá e tal. E na realidade não é assim. É uma responsabilidade muito grande. Você Sim. trabalha com o patrimônio de terceiros, de outras pessoas. Então é algo que exige muita responsabilidade, muito controle. O que não acontecia. A gente espera que agora, né, a partir aí da lei que foi sancionada, isso mude a realidade. Então, nós do Movimento Mais Brasil pregamos sempre nesses 10 anos trabalhar dessa forma que a gente achava que era a mais correta. E, graças a Deus, estamos aqui, Um firmes e sucesso, fortes, né? Porque graças a se Deus. você escolhe o caminho mais árduo, Mas muito aquele. criticados, né? Isso aí, Sim, sem... o caminho que você vai ter que dar mais explicações, você vai ter que apresentar mais documentos, ele não é fácil. Eu sempre brinco, né? É, quando a gente vai explicar para alguém, né, o que nós somos, primeiro a gente tem que explicar o que somos para depois explicar o que fazemos, né? Porque a pessoa precisa entender Uhum. o que é o Movimento Mais Brasil e o que ele pratica. Ao passo que muitos apenas querem vender o serviço e deixam de explicar toda a situação que se faz necessário, né? Vai lá e fala assim, ó, vamos fazer o seguro do seu carro? Pronto, já está explicado, né? Nós não, nós explicamos o que nós somos, o que é o Movimento Mais Brasil Já e o entra que com a praticamos. verdade. E o que praticamos, que é a divisão de despesa, né, entre as pessoas com o mesmo fim, que é a proteção ou o ressarcimento de um dano patrimonial que venha a ter. E esses discursos são muito diferentes, né? Então, é mais fácil falar de seguro, de proteção, de Uhum. cobertura, do que falar realmente do associativismo, do mutualismo. Você acredita? Vou fazer uma pergunta provocativa para você. Pode Você fazer. acredita que, por estar muito firmado no propósito, você não se sente que você está aí carregando uma bandeira junto às demais associações, né? É uma bandeira solitária? Olha, na realidade, assim, é, eu acredito que sim, porque as pessoas, como você perguntou, né, foi chamar de louco? Sim. Por quê? Porque uma forma de trabalho muito difícil. Fazer a coisa correta é É difícil. muito difícil, né? Então, quando a gente se manifesta e fala de como deveria ser, nós somos o estranho no ninho, né? Porque a grande massa não quer trabalhar dessa forma. Então, assim, realmente a gente é um trabalho árduo, um tanto quanto solitário, porque você fala realmente o que é. Ao passo que é mais fácil não falar tanto para vender mais, né? Mas não é o Isso propósito. é um. Eu vou tomar uma fala, eu acho que de boa parte dos associados, né? Isso é um alívio saber exatamente Sim, o que está. o que esses associados estão contratando, se filiando, consumindo. Isso, Não exatamente. tem uma outra informação. É essa. Vou te dar um exemplo. Nós passamos aí nesses 10 anos sempre trabalhando com algo que é a essência do mutualismo no país, que é a divisão de despesa, que é o Uhum. rateio. E nesses 10 anos nós estamos explicando quase todo dia o que é o rateio, Tanto para o né? associado Tanto para associados, para os quanto para aquele que colaboradores, não pratica, que te questiona por que para o ainda está mercado, fazendo para o rateio. mercado, né, em si, como que é o rateio, como que funciona, por que que minha mensalidade veio R$ 100 um mês, depois veio R$ 90 e depois veio R$ 130, Uhum. porque é a prática da divisão das despesas certas e passadas, que Isso é o que configura o deve ser mutualismo. uma associação. E o que muito provavelmente vai vir agora para todo mundo, que através da lei, a essência do regramento de uma associação patrimonial mutualista será o rateio, a divisão de despesa. E é o que a gente pratica, né? E sempre praticou. Então, há 10 anos a gente fala a mesma coisa, né? E só que o mercado pratica algo diferente. Então, é um desafio muito grande. E eu acho de extrema importância deixar isso muito claro, Alessandro.
para os associados, para quem está nos assistindo, né, que o rateio, ele existe em uma associação porque é assim que deve ser. É, Não foi inventado. não, não, e outra, é o correto, né? É tão simples, é o correto. Como que eu tenho autorização do órgão regulador para ser uma seguradora? Não. Então, o que que eu preciso fazer? O rateio. A divisão de despesa entre um grupo restrito de pessoas que têm a mesma ideia, o mesmo fim, que é o ressarcimento de um dano patrimonial. Só isso. E tem todo um processo para se definir esse rateio. Sim, aí Despesas, auditoria. tudo. Nós praticamos tudo, né? Tem a apuração do rateio, tem a auditoria contábil, tem a auditoria externa, né? Tem a prestação de contas. Então, a gente pratica realmente o associativismo raiz, vamos dizer assim, né? Que nem sempre é muito bem visto, né? Você Mas tem, nós acreditamos nele. você tem associados que estão desde o começo? Tem Você tem essa associados desde informação? 2015. Então Que a gente é 10. vivem o rateio, vivem uma associação, como você falou, raiz, Sim, entendem que é assim que funciona sim. e não se sentem Não, prejudicados, porque tudo. sempre foi transparente. Ó, é assim. Ah, mas eu fui abordado por uma outra entidade que fala que a mensalidade lá é fixa, não tem Uhum, variação. tá errado. Olha, ou não está Olha, tão correto, né? olha eu me jogando na É, fogueira. ou não está tão correto como deveria estar. Uhum, É, porque se tem muita matemática aí na parada, uhum. e muitos alegam, né, que fazem a mensalidade não tem variação, mas fazem o rateio. Mas o rateio é a variação da parcela, E acompanha as né? despesas, né? É como num condomínio, né? Quando Uhum, vai ter uma obra num condomínio uhum, e precisa pintar o prédio, o que que se faz? O rateio da despesa. Então, aquilo que você estava acostumado a pagar de 100 já vai vir em 130 porque tem o uhum. rateio das despesas. Numa associação é da mesma maneira. Pô, Quando tem muito sinistro, muito ressarcimento, a mensalidade tem que ser, ela vai vir mais alto porque o rateio aumentou, né? Então é muito simples o processo. Só que tem um problema, não é vendável, né? Pessoas, isso você tem que eu explicar. fui bem consumidora agora olhando É, para você, eu falei assim, não. não é vendável. Você tem que explicar o que é, Uhum. né? Então muitos não praticam porque miram única e exclusivamente na venda. E é mais fácil você deixar, vamos dizer assim, omitir algumas Uhum. coisas para ficar mais fácil a venda. E nós nunca fizemos isso. Então, fomos, assim, é, é um, é um processo solitário e muitas vezes criticado. Então hoje, todos os associados que estão aqui com você, né? Você é o próprio Luiz Mais Brasil. Estou como, assim, como presidente. Então todos os associados que estão hoje no grupo, é, claramente eles estão dentro de um cenário de associação real, Sim, informações reais transparentes, claras, e divisão de despesas reais. reais. Que às vezes desagrada, né? Porque realmente você é como uma conta de energia. Tem mês que você paga um X, tem mês que você paga 2x. É a mesma coisa. Depende da despesa ali que está Depende. acontecendo no mês. Ué, nós estamos aí num período de muito frio, aí você usa aquecedor, Uhum. toma banho com chuveiro mais quente por mais tempo. O que que vai acontecer com a sua conta de energia? Vai subir. Vai subir. É a mesma coisa, E né? é interessante, Alessandro, porque aí, olha só, se vocês trabalham com as despesas, se não, né? Vocês trabalham com as despesas reais. Então cabe, olha só eu jogando eles no meio. Então cabe ao próprio associado também colaborar nessas despesas? Com certeza. O que que acontece? Primeiro, na utilização, né? Uhum. Consciência de, olha, eu estou numa associação que divide despesa, então se eu preciso ajudar a não ter a despesa. Ser mais consciente no Ser uso, consciente no uso do nas veículo, no reclamações, o que que eu trânsito, quero. né? Seguir as leis de trânsito, não ter, diminuir a imprudência, né? Uhum.
que muitas vezes uma colisão acontece por uma imprudência, por uma desatenção, né? Então, assim, o associado ele também precisa entender que ele é parte do processo, ele é parte da associação. Então, quando ele tem a consciência daquilo que ele pode ajudar a associação, a mensalidade dele vai ter uma variação sempre menor. Se eu tiver essa consciência, eu participar do processo de forma positiva, evitando um O acidente, mau uso, o sei mau lá, dos uso, benefícios. eu vou ter uma variação menor na parcela, né? Porém, se caso, mesmo eu sendo consciente, estando participando do grupo de forma positiva, aconteça um evento, um incidente, ele vai ser atendido sem problema nenhum. Só que esse custo que foi gerado ali vai ser rateado por todos os associados. Uhum. Então, na realidade, quem são os garantidores do processo da associação a título de estabilidade da própria associação e a variação do rateio? Os próprios associados, né? Então, se eles entendem isso, a gestão fica mais fácil, eu agradeço, né? E a mensalidade ela tem uma variação menor, então fica mais fácil de entender e participar do grupo. Mas você viu aqui que é uma complexidade Sim, que levar isso para a população é muito difícil. mas olha só que coisa assim louca que surgiu na minha cabeça agora. Movimento Mais Brasil, despesas reais, né? Repassa o valor real. A despesa foi X, o repasse é X. Não tem Não, outra situação. Então você está me contando indiretamente, é o meu entendimento, indiretamente que se eu estou em uma outra associação, onde eu sempre pago a mensalidade fixa, baseada nas despesas, então pode ter ocorrido situações que eu, baseada nas despesas, poderia ter pago menos. exatamente. Assim, são 10 anos, gente. Nesses 10 anos, eu não achei uma outra fórmula mágica de não ser a prática do rateio real. Uhum. Né? Então, você tem uma apuração ali de 30 dias, onde tem as solicitações de todos os associados, fechou esse período, né? Você divide a despesa para todos os associados e arrecada esse valor para pagar essas próprias despesas. Se existe alguma outra fórmula mágica real, né, correta, contabilmente comprovada, de Hum, que está sendo feito uhum. e está sendo distribuído o rateio e que não e por isso a parcela não varia, Não te contaram, não me você não chegou contaram, eu não ainda. cheguei até lá, né? Mas isso é uma realidade. Então, assim, por exemplo, se eu estou na associação há um ano e a minha mensalidade nunca teve nenhum tipo de variação, será que eu não poderia ter pago menos? Né? Fica a pergunta. Ou também eu poderia ter pago mais, né? Então, De um lado ou de outro, eu não estou participando da real situação da associação, nem é quando porque ela está gastando mais ou gastando menos. é porque quando faz dessa forma que nós praticamos, a gente entende que nós estamos mostrando para o associado uma forma correta e transparente. Porque ele está vendo que a variação tem a variação da parcela dele, por quê? Porque a gente está distribuindo o rateio. Então, tem Uhum. mês que é mais caro, tem mês que é mais barato, e essa distribuição a gente entende de uma forma mais transparente. Quando ela é linear e não tem nenhum tipo de variação, como demonstrar para o associado que a associação realmente é uma associação de socorro mútuo que divide despesa? Se a mensalidade dele é linear e não tem variação. Até porque essa prática Se alguém reforça, tiver uma fórmula para mim mandar, pode mandar, que eu né? estou aberto. Até porque essa prática ela reforça o sentimento de grupo, Sim, de participação. E, não estou em uma associação apenas pagando X valor e acionando quando eu quero. No Movimento Mais Brasil, ele está muito mais, vou colocar assim, muito mais dentro da operação. sim, exatamente. Então, não tem.
realmente eu não vejo uma outra forma de trabalhar no segmento de associação, né, de socorro mútuo, de proteção veicular, de proteção patrimonial mutualista, que é o que a lei vai trazer agora, Uhum. e que já fala em rateio, essa transparência, né? A gente tem que ter o controle dos grupos, né, de rateio e realmente ratear aquilo que existe, né? Você pode ter na sua gestão como diretor de uma associação negociações com prestadores, né, que fazem que a variação seja menor, porque você consegue negociar, às vezes, na oficina, no reparo, ter um custo menor de sinistro, mas nunca vai deixar de existir. Olha, essa informação ela é interessante, e porque aí você já me levou para o nível da gestão. Não é só assim, pessoal, gastou X, paguem X. Não, não. Existe um corpo por trás de colaboradores, né, e isso também é uma outra situação importante salientar. Nós temos profissionais que estão ali, que recebem aquela comunicação do associado, que ele teve uma colisão no veículo dele, e que precisa ser reparado. Hum. Ok. Um orçamento feito de qualquer jeito, sem práticas de governança e organizacionais, ficaria 10 mil. Não, tranquilo. Põe aí, porque vai dividir os associados que pagam, né? Nós não trabalhamos assim. Então, é feito um trabalho em cima para tentar diminuir com qualidade, mas diminuir o máximo esse orçamento. Para quê? Para que esse valor impacte de forma menor possível no rateio, né? Então, é bem complexo. Não é só, eu bati meu carro, já que vai dividir para os associados, então arruma aí, paga o que eu quero e os associados todos vão pagar mesmo e não é assim que funciona. Existe um trabalho internamente feito para trabalhar com qualidade todos os reparos, né, efetuar o ressarcimento de uma forma adequada, mas sempre buscando o mínimo De impacto de impacto nos possível demais. nos grupos de rateio, né? Então, é bastante complexo administrar uma associação. Não é fácil. E quando você. Durante 10 anos, então, É, acho que é por isso que meus cabelos brancos aumentaram. eu já ouvi falar que começou assim. Acho que ia aumentar. Então, já é muito difícil a relação entre entidade e associados pela característica da associação ser diferente do que o mercado está habituado aí com seguradoras e corretores de seguros, porque é uma outra situação. E quando você coloca nessa soma uma traz o rateio, né, aplicando nessa soma toda, aí fica muito complexo, é muito difícil, não é fácil. A gestão realmente precisa ser bem feita, porque senão perde o propósito, né? Qual que é o propósito? É você conseguir gerir toda essa situação de uma forma adequada, levando a melhor qualidade para o associado, com o menor custo Uhum. possível, né? Até porque as associações elas se vendem como um valor mais acessível Isso. diferente da seguradora. Mas esse valor mais acessível, ele tem que ser praticado com responsabilidade. E tem que ter uma governança em cima disso, né? Não é só vender, falar que e por trás fazer de qualquer jeito, errado, cometer ilícitos, só pensando em angariar cada vez mais associados e esquece do processo interno, né, e daquilo que tem que ser feito. Então, a gente sempre trabalhou dessa maneira nesses 10 anos. É muito gratificante, porque mesmo nadando contra a maré, né, lutando contra muitas críticas e se mantendo firme nesse propósito, nós estamos aqui, né, rompendo de forma correta, tentando trabalhar da melhor forma possível, Não sendo só mais uma associação. não sendo só mais uma associação e também não querendo se colocar como perfeito. Nós erramos, sim, né? Trabalhamos muito, cometemos erros, mas estamos sempre preocupados em corrigi-los e buscar a melhor forma de atuar como uma associação junto aos seus associados, prezando o coletivo e não só uma questão individual. Isso é importante também reiterar, né? Eu não posso pensar só
em mim como presidente ou nenhum associado individualmente, eu tenho que pensar sempre no coletivo. Todas as decisões, todas as tomadas de decisões feitas dentro do Movimento Mais Brasil, através da sua diretoria executiva, tem que pensar no coletivo, jamais em uma única pessoa. Se eu for levar assim para um entendimento bem popular, eu diria que os associados do Movimento Mais Brasil, eles são juntos e misturados. Sim, isso aí. E assim tem que ser, né? Então, quando eu vou atender um associado, eu tenho que atendê-lo bem e atender a necessidade dele, mas pensando também nos outros. Por quê? Porque senão fica injusto. É uma cadeia, né? Não, fica injusto, né? Porque os outros associados também vão pagar por aquele atendimento daquele associado individual. Então precisa ser muito bem feito para que não impacte os outros, Não né? basta só atender uma vontade, não vou falar que é capricho, porque quem tem o seu carro quer a melhor peça, quer o melhor reparo, a concessionária, É né? isso. Então não é atender uma necessidade individual, eu tenho que Tem que pensar, ser calma, coletiva. o que você está me solicitando, associado, ela impacta todo o grupo de associados? Sempre pautado em pensar não só naquele, mas em todo mundo. É isso. Isso, É isso. E principalmente, Juliane, porque a diferença entre o mercado segurador e a associação. No mercado de seguros, e por isso, às vezes, muitos que querem fazer o seguro do seu carro não conseguem no mercado de seguros, porque a seguradora ela faz um contrato unilateral entre ela e o segurado. E ali estão as regras do jogo, né, que devem ser cumpridas. Mas é entre ela e aquele segurado especificamente falando. Na associação não funciona assim. Na associação nós somos um corpo coletivo. Então nós precisamos entender como que funciona para que seja elaborado um processo de atendimento com qualidade, com celeridade, mas buscando o bem coletivo. A gente trabalha para todos. A seguradora, ela trata o segurado como um cliente e ela tem um contrato entre os dois. Então, é uma relação de consumo muito diferente como a associação tem com seus associados. é mais fria a relação. É bem, É, não, vou falar assim, superficial, porque quando eu olho para o Movimento Mais Brasil, eu vejo uma comunidade. Eu vejo pessoas que pensam, acredito eu, está há 10 anos hoje como um associado do Movimento Mais Brasil, administrando oscilações no valor da mensalidade, né? E tendo no mercado ofertas, né, de mensalidades fixa, eu quero então entender, e eu estou entendendo que esse associado está no Movimento Mais Brasil pelo que o Movimento Mais Brasil é. é, exatamente. E pelo que ele proporciona, né, para os seus associados. Então, assim, é muito diferente. Isso não te dá um orgulho, Alessandro, pensar que os associados que estão com você hoje estão pelo que o movimento é, já que Sim, no mercado existem facilidades, né, na forma de pagamento? sim, muito. É igual você perguntou. Você tem associados que estão com você há muito tempo? Nós temos associados desde 2015, quando nós abrimos e estão aqui com a gente até hoje. São 10 anos. E 10 anos trabalhando dessa maneira. Olha, somos uma associação, prezamos o coletivo, temos que dividir despesa. Não posso prezar só por atendimento individual, eu preciso entender o coletivo, Sim. né? Isso é muito difícil, porque não somos seres humanos, né? A gente quer o melhor para nós, aquele momento, eu quero assim, precisa ser desse jeito, né? Porque eu contribuo com a associação, pago a minha mensalidade, então quero que me atenda da forma que eu acho que deve ser. Não pode ser assim. Uma associação de socorro mútuo, ou agora de associação patrimonial mutualista, que é o que a lei traz, é a coluna que sustenta esse processo é o coletivo. Então, você tem que analisar o coletivo. O que o coletivo precisa e como eu tenho que tratar o coletivo e não individualmente. E é interessante que
Claro, logicamente, né, muitos desses associados já passou por um processo de socorro mútuo, de Sim, reparo de veículo, sim, e foi, né, dentro desse processo, tratado da maneira como deveria ser tratado o processo, sem exatamente. exceção, fazendo dentro do que está o regulamento. Sem excessos, né? Às vezes, Uhum, ah, o reparo é Y, eu quero 3Y. Olha, não podemos. Por quê? Porque se for autorizado um reparo 3 vezes aquilo que ele é, até para aquele próprio associado que está solicitando, a mensalidade dele também vai aumentar, uhum, né? Aí ele vai reclamar, vai falar, ué, por que eu estou pagando mais caro agora? Né? Porque foi feito um atendimento que era um e ele foi atendido como 3 e isso impacta diretamente na sua mensalidade. Então não pode, a gente tem que prezar pelo bom atendimento, rápido, de forma transparente, mas que seja estruturado para o coletivo e não unicamente naquele daquele associado ou daquela situação que está sendo atendida. E essas histórias desses associados, né, para mim é maravilhoso pensar, vou voltar novamente no que eu acabei de falar, porque existem muitas facilidades lá fora, né? Hoje a pessoa pega um celular aqui, contrata, você sabe, né? Contrata um seguro em poucos cliques, né? Mas não viu pessoas, não entendeu o propósito, Tem essa interatividade. não se conectou. Gente, porque hoje é importante ainda você olhar para a marca, olhar para a prestação de serviço e pensar, por que que eu vou escolher essa? É, olha só, o mercado ele é muito grande, né? Tem muitas opções, mas cada opção atende seu público, Uhum, né? Tanto que hoje você tem aí grandes seguradoras no mercado, mas que ela não consegue atender todo mundo. Por quê? Porque ela tem suas regras e a sua forma de atuação e o seu objetivo financeiro de oferir lucro em cima de uma operação. Então ela acaba deixando muitas pessoas fora desse escopo. A associação não. A associação ela atende, ela vai lá naquele espaço vazio que a seguradora deixou e ocupa para que ela possa atender aquela pessoa que está ali fora do processo ou fora do mercado com o seu patrimônio. Por quê? Justamente por causa desse processo coletivo. Olha, você não consegue fazer um seguro tradicional por uma série de situações, né? Ou é muito caro, uhum. inacessível. Nós vamos te acolher aqui. Você não consegue estar lá, mas aqui você consegue. Porém, não posso pensar só em você. Eu tenho que pensar no coletivo. Então, na hora que você for atendido, você vai ter o atendimento, mas lembre-se, nós temos que pensar em todos, porque senão a gente não consegue acolher mais pessoas com essa mesma característica de ter tentado fazer o seguro do seu carro, ficou Uhum. caro, não foi aceito, não tem aceitação. Existem regras no mercado capitalista, né? Então, é assim que funciona. E a associação ela se coloca para isso. Olha, vem aqui, eu vou te acolher. Mas você precisa ter a consciência que está participando de um grupo coletivo, que você está vivendo em comunidade e tem que saber trabalhar dentro de uma comunidade. Você vai ter tanto a divisão da despesa quanto os benefícios. Você Sim, mesmo já falou que às vezes não, né? Que tem lá benefícios incluídos no boleto, né? Na prestação de serviço do associado, que é pela coletividade que que a gente aquele conseguiu. benefício se torna possível para aquele indivíduo. Hoje, por exemplo, em praticamente todas as regiões que a gente tem associado, nós temos um convênio para desconto em postos de combustível. Uhum. Que para quem tem veículo, né? É um ganho direto, não é? Exatamente. Dependendo da região, porque aí tem toda a Uhum. política, né, do Estado e tudo mais, tributária e tudo. Dependendo da região, a gente consegue 70 centavos de desconto por litro. Como que nós Que é conseguimos isso? Pela coletividade, né? Essa é a essência da associação. Você tem o coletivo que se ajuda, né? Tanto que é um grupo restrito de ajuda mútua. Então todos se ajudam, né? E isso é
na hora de usar um benefício e também na hora de pedir um benefício. Né? Eu venho aqui, bati meu carro, eu preciso que o Movimento Mais Brasil me ajude a reparar esse dano. Vocês usam o termo amparo, não usa? Isso. Que Que remete a isso. Ele vem aqui e pede um amparo da associação para resolver aquela situação, aquele dano, né, que ele teve ali e que muitas vezes para ele individualmente vai custar muito caro, né, reparar. Mas se eu divido aquele dano por todos, fica mais fácil de ajudar o associado. Mas a consciência tem que ser coletiva e não individual. O sonho, então, seria uma comunidade que cresce pela indicação dos próprios associados, Isso. porque aí o associado que está trazendo um outro já está contando como funciona. Exatamente. Convite, vem participar com a gente. Isso. E é um trabalho de inclusão social. O que nós praticamos aqui é uma inclusão. Por quê? Porque aquela pessoa ela não conseguiu ser atendida no mercado formal de seguros. E se foi, os preços para ela não eram adequados à vida que Não ela cabe tem no orçamento dela, né? Ou ela está fora porque está fora das regras do mercado de seguro, ou porque não cabe no seu orçamento. E a associação tem que se propor a atender essas pessoas, né? Que estão aí necessitadas, precisam desse serviço, estão carentes desse serviço. Então, a associação se propõe a isso, mas quando ela ingressa no grupo associativo e agora vai fazer parte do grupo de rateio, ela tem que ter a consciência associativa também. É um movimento, né, Alessandro? E bastante trabalhoso. Diretamente, você em 10 anos, realmente você está formando e criando um movimento. Sim. Um movimento de acessibilidade, de coletividade. Né? Que às vezes não é compreendido na sua totalidade pelas distorções que ainda tem no mercado aí fora. Né? Então a gente entende que com um regramento, né, a regra ficando igual, todo mundo indo para o mesmo jogo com as mesmas regras, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. E é interessante, né, quando você fala todo mundo fazendo as mesmas regras, é basicamente falar assim, ó, pessoal, legal, todo mundo tem que, vou falar vender, tá bom? Mas eu sei que o Movimento Mais Brasil não é venda, é associação, é filiação. Ó, pessoal, legal, todo mundo tem que vender, tem que crescer, até porque, né, um grupo maior, né, melhora, né, a divisão ali daquelas, apesar que gasta mais, né? Mas aí que tá, aí que é a governança Mas, estando todo mundo nas mesmas regras, eu acho que fortalece isso que eu vejo que você está há 10 anos tentando falar. Tem que ser associação. Tem que ser desse jeito. É um caminho, é uma oportunidade de crescimento social e financeiro para os associados. Porque ele deixa, muitas vezes, ali um veículo sem reparar, perde um veículo, perde um patrimônio que às vezes lutou a vida inteira para conseguir, porque ele não está sendo assistido, muitas vezes, nem pelo governo, pelo Estado, não está sendo assistido pela iniciativa privada, mas ele pode ser assistido por uma associação que divide despesa. Né? Então, assim, é esse papel, né, de realmente trazer à tona, falando, não, peraí, eu vou te dar condições de você diminuir o seu prejuízo. E você vai ser atendido, você vai ter o ressarcimento daquele valor que você, em tese, está perdendo porque você teve um acidente ou roubaram o seu veículo, alguma coisa assim. Mas saiba que você está entrando numa comunidade, um grupo coletivo, que vai dividir essa despesa por todos. Né? Então, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. E eu tenho que trabalhar dessa forma. Né? Então, assim, é essa consciência que a gente vem pregando há 10 anos. E assim, eu vou arriscar certeiramente em dizer que está dando certo. Sim, e poderia ter avançado mais, inclusive, se o mercado que tem aí fora também trabalhasse assim. E todos ganhariam.
né? Acredito. Os dirigentes de uma associação, os colaboradores de uma associação, os associados dessa associação, todos. O movimento, ó, olha a Ó, palavra, ó, o movimento ganharia uma força muito grande. primeiro Muito maior do que é hoje. primeiro de aceitação, né? As pessoas aceitariam melhor o que é uma associação e não ficariam com dúvidas que tem até hoje. Paga? Será que paga? Né? Será que se roubarem meu carro vão me ressarcir? É. Ainda existe. Mas isso aí, infelizmente, é devido à atuação de alguns atores aí que não fizeram o dever de casa. Em Goiânia, o mercado de proteção veicular, ele é bom. É ótimo. Ele é bom, né? Graças a Deus as pessoas estão comprando ali o seu carrinho, né? Senão, que qualidade de vida ele tá avançando, né? Hoje, aqui dentro, além do Movimento Mais Brasil, é uma curiosidade minha, tá bom? Acho que de muita gente aí que está assistindo a gente. Existem outras associações no modelo do rateio, como Sim, deve ser? sim. É a minoria, mas existe. Existe. Existem, sim, pessoas que estão à frente de associações como o Movimento Mais Brasil e fazendo um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Né? É uma pena que não seja a maioria. Se fosse a maioria, realmente eu penso que seria uma revolução no segmento e algo nunca visto na história desse país. Mas temos fé que isso vai acontecer ainda. Até porque uma associação, além da prestação de serviço ali, vou puxar a sardinha para o Movimento Mais Brasil, tá bom? Associação com o Movimento Mais Brasil não é só reparar veículo. Eu sei que tem benefícios para. Vou até ir num ponto assim que vai até para o meu coração. Tem benefícios para você ter uma assistência de saúde para o seu PET, pet, seguro de vida, motorista. sim. Não, tem vários. Tem telemedicina, tem o que eu falei, desconto em postos de combustível. São vários benefícios, são Então, eu como muitos. associada no grupo, né, do Movimento Mais Brasil, eu não sou ali unicamente, né, uma usuária do benefício da colisão, do furto, do roubo. O movimento ele entra em outras áreas da minha vida. Sim. E a gente deixa muito isso a escolha daquela pessoa que está interessada em se associar. Eu quero participar do Movimento Mais Brasil, mas eu não quero só proteção veicular, quero algo a mais. Ele escolhe, né? Também não é nada que às vezes a gente vê muito aí fora, sim, obrigatório, né? Você tem que contratar, você tem que ser associado e você tem que pagar um mínimo de benefício. Não, o associado ele participa da associação com aquilo que ele necessita, aquilo que ele realmente precisa. Naquilo que ou ele não é assistido lá fora, ou as opções que ele tem para ele sozinho, Não serve. até por uma questão de custo às Isso. vezes, né? E aí aqui a gente dá essa possibilidade, a gente flexibilizou. Então você escolhe com, com quais benefícios você vai se associar e você encaixa a sua necessidade ao seu orçamento, né? E então há essa possibilidade dentro do Movimento Mais Brasil. É um espírito de coletividade, de Coletividade, grupo mesmo, né, pensando sempre Alessandro? no coletivo, nunca individual. Pode. Não praticamos um contrato individual. Nós somos uma associação. E aí tem que ser bom para um, tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para o presidente, né? Para gerir tudo É, isso aí. é que facilitaria a minha vida bastante. Facilitaria até demais, né? Sim, Hoje você está aqui na gestão, há 10 anos, né, na gestão, e vendo um grupo de associados te olhando com expectativas, né, de mais benefícios, de mais acessibilidade, de mais amparo, logicamente, né, durante esse período. Acho que você já teve, acho não, tenho certeza, você já deve ter tido muitos contatos com associados, né, sim, muitos. Me recordei agora que teve um período que o Movimento Mais Brasil, inclusive, além de qualquer prestação de serviço e acessibilidade, trabalhou com doação de cesta fazemos básica, isso também. atuando na Sim, comunidade sem nada a ver com prestação de serviço, só por estar ali só para o bem atuando, ao próximo. melhorando a vida das pessoas. Bem ao próximo.
né? E sem holofotes, né? Não é nosso propósito. A gente entende que se nós podemos fazer um pouco a mais por alguém, é uma obrigação, né? E, e isso não deve ser tratado como uma oportunidade de aparecer ou Ou não estou fazendo isso para que vocês venham fechar comigo. Nada. nada disso. Não é propaganda. É porque a gente entende, olha, a gente pode fazer um pouco mais pelo próximo, né? Que é também um bem coletivo. Então, dentro do Movimento Mais Brasil, tudo se pensa na coletividade, né? Para todos. E mesmo aqueles que não são associados, mas que podem ser, é, ser atendidos de uma forma como essa, por exemplo, que nós fazemos, são as distribuições de cesta básica, e que só nos faz bem, faz E mal nenhum. fortalece, né, esse sentimento. Sim, Eu faço parte de uma associação que vai muito além do que uma prestação de serviço. Estou lá, estou vendo o que o Movimento Mais Brasil faz, como faz. E olha só que coisa maravilhosa. Eu enxergo assim, ó, como algo maravilhoso. E gostaria que outros diretores pudessem ter essa visão que eu estou tendo agora, que quando você trabalha sendo como você deve ser, que é o que a gente vê em você e no Movimento Mais Brasil, as pessoas que estão juntas com você estão de verdade. sim. Tanto que eu tenho gente comigo aqui há muitos anos, né? Mas que compreenderam a essência do Movimento Mais Brasil. E só compreenderam porque isso foi deixado claro durante todo esse tempo. Só compreenderam, Gerlene, porque a gente vive isso. Não é uma fantasia, não é algo da boca para fora. É algo que nós realmente praticamos. Então não tem como, porque aqueles que entenderam ou não entenderam que não era aquilo que eles queriam, eles não concordaram, eles não estão mais com a gente. E tá tudo bem, Então, né? Cada um tem aí o direito de escolha. é quase quando a gente chega numa certa idade, né? Fala assim, tenho poucos amigos, mas os Mas tem os poucos que eu melhores. tenho me conhecem, estão Sim. comigo, sabendo que eu vou fazer rateio, eu É, não vou beneficiar ninguém que por ser mais vai ter bonito, mês que eu vou precisar um pouquinho mais deles, né? Quando o mas outro rateio vai um mês pouquinho maior. Mas por quê? Porque nós estamos atendendo a todos, e isso vai acontecer com todos eles. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, um ou outro associado que às vezes nunca usou um benefício uhum. vai usar e ele vai ser atendido. Então aí ele passa a compreender: ah, agora eu sei por que, que eu paguei um pouquinho mais caro. Porque eu ajudei a ressarcir o dano para um outro associado que agora é a minha vez de ser ressarcido. É como se fosse assim, roda, né, entre os associados, agora é a sua vez, ok, todo mundo vai te ajudar. Exatamente. Daqui a pouquinho é a vez do outro, bora lá, todo Todo mundo mundo vai ajudar ele. agora em prol daquele ali. Isso aí. Isso é de uma força, Alessandro, que se fosse mais compreendido no mercado de proteção, falo até mercado, fica meio assim, Mas é, mas se fosse mais é mercado. compreendido no meio, aí eu concordo 100% com você. Esse movimento teria uma força É uma- em prol da comunidade espetacular. Sim, seria algo surreal. Eu teria pessoas aí dentro de uma associação utilizando benefícios muito além do que só ter um carro. Benefício de saúde, benefício de acessibilidade, de serviços. Eu teria ali dentro daquela comunidade, concordo de novo com você, amparos que de repente o próprio governo não está me dando. Isso aí. Né? Você não consegue ser atendido pelo Estado, não consegue ser atendido pela iniciativa privada, Porque uma associação ela né? pode me dar um benefício de um desconto em uma consulta, em um exame, né? Aí se eu for lá, né, não estou criticando, ao contrário, né? Ressalto aqui o serviço de saúde pública, né? Atende, está lá, Mas mas todos têm suas às dificuldades. vezes está difícil, tem Todos um têm. gargalo O lá, Estado tem suas dificuldades, a iniciativa pública, privada tem as suas dificuldades e não consegue atender. Então entra aí o papel, volume, né? né? E aí entra o papel da associação, né? A associação nada mais é do que um ajudando o outro. Não é uma empresa, é uma associação que os associados se ajudam.
E esse seria o melhor caminho, é o melhor caminho, mas se todos praticassem dessa forma, todos os participantes desse segmento seriam todos muito bem atendidos, né? Por quê? Porque só que aí tem uma situação. Nós, como dirigentes, diretores, presidentes, precisamos abrir mão de muita coisa. Precisamos deixar o ego de lado. E eu vejo que muitos não querem fazer isso, né? Querem aparecer mais que a entidade e mais que os associados. E é ao contrário. Quem tem que aparecer e quem tem que estar na vitrine são os associados e a entidade, porque são eles que fazem tudo isso acontecer. Até porque quem coloca, né, um presidente na gestão de associação São os associados. são os associados, uma cadeia de associados que elege, né, a pessoa que vai gerir as necessidades e o dinheiro deles. Exatamente, para tomar decisões, né? Basicamente assim, se tem que tomar uma decisão na associação, qualquer que seja o motivo, se tivesse que consultar essa decisão a todos os associados, muitas vezes não ia conseguir tomar a decisão em tempo hábil, porque você não consegue falar com todos ao mesmo tempo. Exatamente. Então, E pensamentos diferentes, né? Então, o que acontece? Eles colocam um corpo diretivo para tomar essas decisões. Mas esse corpo diretivo tem que estar alinhado com a intenção do grupo coletivo, né? Não pode pensar só também individualmente na direção, na diretoria ou em si como diretor. Tem que pensar no grupo. E é aí que às vezes tem um conflito de interesse, né? Precisa ser deixado de lado. Eu preciso abrir mão das minhas vontades pessoais em prol do grupo. E por vezes isso não acontece, né? Então, e a gente pratica isso. Então, muitas vezes a gente é criticado, né? Ah, mas por que você faz assim? Você ganharia muito mais se você fizesse de outro jeito. Mas aí seria o Alessandro. E aí seria o Alessandro, não seria o coletivo. Aí não seria o Movimento Mais Brasil, né? Então, nesses 10 anos, nós sempre fomos pautados nisso, na coletividade, né? Não somos uma empresa comercial. Nas minhas empresas comerciais, eu trato diferente. Mas no Movimento Mais Brasil, não. No Movimento Mais Brasil, eu tenho que deixar o meu ego de lado, as minhas vontades de lado e pensar no coletivo, que vai ser bom para todo mundo. E muitas vezes sair da sua cadeira e vir sentar junto com o associado para entender as dores. E digo mais, indiferente do veículo que ele tenha. Eu vejo assim, é muito nítido que seria desde um veículo, fala assim, do ano, a uma pessoa que tem um veículo simples, mas é o bem que ele tem. No processo coletivo, não se diferencia por sexo, por idade, por cor, por renda financeira, por nada. É o indivíduo. Qual é a necessidade dele? Como que o grupo pode Como que o grupo junto pode auxiliar aquele indivíduo, independente de qualquer situação, né? Então, não existe isso aqui, né? Nós somos todos iguais, tudo é deixado de lado. O que importa é qual é a necessidade dele e como nós podemos ajudá-lo. É claro, e também precisa ser muito transparente isso, que não tem situações que talvez a gente não consiga ajudar. Porque também tem que pensar no coletivo, né? Como eu falei, não posso pensar no individual apenas, eu tenho que pensar em todos. Mas não se diferencia numa associação de proteção veicular, ou não deveria se diferenciar por nenhum tipo de categoria, de sexo, de nada. De renda financeira, de cor, de qualquer gênero, não. E aqui somos você todos tem iguais. Associados, eu vou falar assim, em todos os níveis Sim. de valores de veículo, Sim. certo? Sim. Todas as condições, gêneros, tudo. A gente tem aqui é o que eu falo, eu não posso diferenciar. Sou uma associação, eu prezo pelo coletivo, eu quero ajudar a todos. Então eu não posso diferenciá-los, né? Então a gente acaba atendendo todo mundo.
Isso fortalece o movimento, Sim, certo? graças a Deus. Alessandro, nesses momentos é que dá para entender por que que sim, completou 10 anos e a gente entende sim, que tem muitas condições de mais 10 anos, Sim, 20 anos dá para para ir muito frente. além. Porque o Movimento Mais Brasil é muito claro, somente nesses momentos de troca, de informação, diálogo, é muito claro a gente entender que não é um negócio comercial, existe um propósito maior. Sim, E esse propósito maior, ele é diretamente ligado à necessidade que as pessoas têm de acessibilidade, de ser ouvido, de ser isso. atendido, de ser amparado, de ter verdades para ele, sabe? Pago X valor, mas por quê? Por causa disso, disso e disso. Exatamente. E isso fortalece, É. com certeza, o movimento. Assim, aquele associado que também às vezes tem dúvida mesmo assim, nós estamos aqui para tirar a dúvida de qualquer um deles, né? Não 10 tem, anos de portas não, portas abertas. abertas, realmente portas abertas, né? Nós temos associado que vem no Movimento Mais Brasil, às vezes só para tomar um café, entra na recepção, senta, toma um café, bate papo e vai embora, Até porque né? na correria do dia a dia ali, saiu de casa na pressa, não tomou um É, café. Então, assim, esse é o nosso modelo de trabalho. É assim que a gente atua, né? Tenho uma dúvida, eu quero ir conversar com vocês. Estamos aqui, pode vir. pode vir, né? Nós vamos conversar. Se eu não estiver por aqui, nós temos pessoas capacitadas para atendê-los. Se eu estiver por aqui, faço questão de atendê-los, não tenho problema nenhum. Mas, repito, são 10 anos pensando no coletivo e serão mais 10 anos pensando no coletivo, nunca individualmente. E expandindo mais ainda, né? Sim, Todo temos mundo planos para ganha, isso. comunidade ganha, Todo mundo, associado ganha, todo mundo. pessoas que indiretamente acabam se beneficiando, porque Sim, assim, se vou falar agora de mercado, né? Uma associação que está há 10 anos, né, atuando, gerou emprego, renda, gerou renda, né? Fez transformações ali no meio onde ela atua, desde um combustível mais acessível, desde uma filantropia, ela esteve ali presente. E isso, indiretamente, no mercado, a gente sabe que gera, né, outros movimentos. uhum. Quero te fazer uma pergunta, tá? Pra gente. Eu ficaria nesse papo aqui, ó, 2 horas. Mas quero te fazer São uma 10 anos, né? pergunta. Tem muito assunto. Ixi! Quero te fazer uma pergunta assim, voltada para você. Há 10 anos atrás, se você fosse lá dar um recado para Alessandro de 10 anos atrás, Hum. o que você falaria para ele? Faça tudo de novo. Não se arrependa do que vem pela frente. Mantenha-se do mesmo jeito quando a gente começou 10 anos atrás e, se Deus me permitir, por mais 10 anos. Não me arrependo de nada. Fiz de coração, fiz com, fiz com propósito, não me escondi, não me acovardei, mas sempre pensei no coletivo. E vou continuar agindo dessa forma. E eu volto a te falar, não tem como falar do Movimento Mais Brasil sem falar, gente, do próprio Movimento Mais Brasil. Alessandro, foi ótimo ter você aqui Eu que novamente, tá? agradeço. É, eu apoio e acho extremamente válido essa bandeira que o Movimento Mais Brasil levanta, que é nós podemos nos beneficiar, nós podemos ter acesso a serviços, nós podemos ser o que a gente pensa relacionado a indivíduo, a grupo, a ser amparado. Nós podemos, como coletividade, muita coisa. Sim, E eu acho isso maravilhoso, tá? Essa bandeira que vocês, o Movimento Mais Brasil levanta. sim. Quero deixar aqui, pessoal, o meu agradecimento a você que ficou aí até esse momento, né, nos ouvindo. É uma fala que eu acho que pode sim e vai sim agregar, Alessandro, no meio, tá? Deixo aqui novamente o convite para que outros diretores estejam aqui também para falar com a gente. Estamos Pessoal, de porta vamos aberta. somar, Uhum. vamos aderir a esse movimento. Sim, O propósito é muito mais além do que um mercado de proteção veicular. É um sim. propósito coletivo em prol da comunidade, tá? Isso. Obrigada a você
que esteve aí até agora. Te espero para a próxima, tá bom? Um abraço, como o Alessandro diz, sucesso. Um forte abraço, sucesso. Tchau. Fiquem bem, pessoal. Até a próxima.